Espírito Santo, eu te peço, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Senhor, que o Senhor possa visitar pessoas nesse culto, que o Senhor possa me usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para falar aquilo a qual o Senhor tem para dizer para a tua igreja. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que é um texto muito conhecido, um texto muito pregado, e nós conseguimos perceber que o Jesus, ele vai se apresentar como um pregador, só que um pregador diferenciado. E quando a gente vê isso, a gente repara que o diferencial na pregação de Jesus é que ele é a própria palavra. Nós vemos que existem vários pregadores ao redor do mundo, ao redor de vários lugares, mas o maior pregador ainda continua sendo Jesus. O maior exemplo ainda continua sendo Jesus. E quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começa um ministério no anonimato, um ministério com pouco reconhecimento. Só que aos poucos nós conseguimos perceber que Jesus ele avança, Jesus ganha pessoas, Jesus ganha conhecimento, ganha espaço. Jesus ele ganha pessoas que estão vendo o que ele está fazendo, que estão se admirando com aquilo a qual ele está pregando. Jesus começa a pregar. E a pregação de Jesus não é uma pregação coach, uma pregação que muitos estão acostumados a pregar, uma pregação de autoajuda, mas é uma pregação dura, uma pregação que dói no momento, só que é uma pregação que, por mais que esteja doendo no momento, é uma pregação que traz uma cura para a sua alma. Jesus ele traz uma pregação dizendo: arrependa-te, porque o arrependimento faz com que você alcance o reino do céu. Jesus ele chega vindo na contramão de muitos a qual pregava na época. Jesus ele chega diferenciado, e Jesus ele chega fazendo milagres, impactando vidas e mudando sentenças. Jesus ele chega mostrando para aqueles para os doutores da lei da época que não era da forma a qual eles diziam que eram, mas era da forma a qual Deus queria que fosse. Então Jesus ele chega com um ministério diferente. E nós conseguimos perceber no texto aqui, a partir de Marcos capítulo de número 4, Jesus ele está pregando, Jesus ele está ganhando vidas, ganhando almas, fazendo milagres. E Jesus ele começa a ganhar discípulos, e os discípulos começam a se espalhar, as pessoas começam a seguir Jesus de uma forma tremenda, começam a se maravilhar. Pessoas veem Jesus expulsando demônios, estão olhando: que isso? Que nova doutrina é essa? Os demônios obedecem a ele. Pessoas estão impactadas com o ministério de Jesus. E conforme isso nós vemos que Jesus ele leva certa vez os discípulos a qual seguiam ele, leva eles para um lugar, e ele escolhe a dedo 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos são pessoas a qual Jesus vai levar para fazer a diferença naqueles ambientes. Jesus vai levar eles, conforme foi lido aqui, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus está deixando isso como ordenança. Jesus dá uma autoridade para esses homens. Jesus dá um conhecimento e uma sabedoria para aqueles homens. Só que nós conseguimos entender que eles estão vivendo muito com Jesus, eles estão 24 horas com Jesus. Esses 12 apóstolos estão direto contemplando as maravilhas de Jesus, eles estão vendo os milagres a qual Jesus está realizando, eles estão vendo tudo a qual Jesus está fazendo. E é interessante, queridos, que aqui em Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35, nós conseguimos ver que Jesus dá uma ordem para aqueles homens. O texto diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiu as ondas para cima e para baixo do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava dormindo na polpa do barco, em uma almofada. E nós conseguimos ver que aqui a tempestade ela começa a apertar, a tempestade começa a se intensificar.
significar que Jesus está no barco daqueles homens. Só que algo muito interessante é que quando eles vão acordar Jesus, eles acordam Jesus dizendo: mestre, não te importa se que pereçamos? Eles acordam Jesus com uma murmuração, porque muito hoje em dia é assim. Está passando pela dificuldade, pela tempestade, ao invés de você acordar Jesus com uma fé, crendo no milagre, você acorda Jesus já questionando ele. Você quer chamar a atenção de Jesus já questionando Jesus. Tem alguém que olha e fala: Senhor, o Senhor não se importa com a situação a qual eu estou passando? Parece que quando a gente vê isso, que Jesus está dormindo, Jesus não está se importando, porque muitos olham e dizem isso. Jesus não está se importando com a minha situação, Ele não está se importando com o meu problema, com aquilo que eu estou passando. Eu estou desesperado, passando por esse problema, mas Jesus em nenhum momento Ele está dando sinal. Parece que Ele não se importa comigo. Só que repare algo, Jesus Ele dá uma ordem: passemos para o outro lado. E eu vou te dar um exemplo aqui no Antigo Testamento, para você entender algo forte que Deus quer falar conosco. No primeiro livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 31, a Bíblia vai dizer que o exército de Israel, o exército de Saul, está lutando contra os filisteus. Só que algo interessante, quando eles estão nessa peleja, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel começam a perder. E conforme eles começam a perder a guerra, a Bíblia vai dizer que eles começam a ficar sem saída, começam a ficar desesperados. Saul, ele olha e dá ordem para o seu escudeiro matar ele. O escudeiro nega matar ele, e ele mesmo se joga pela espada, sobre a espada. Ele mesmo se mata, porque ele preferiu se matar do que morrer pelos seus inimigos. E aí é algo interessante. Conforme isso acontecendo, a Bíblia diz que Saul, o reinado dele se desfaz, o reinado dele acaba. E agora você sabe que lá atrás o profeta, Deus mandou o profeta Samuel ungir a Davi. E conforme Deus dá essa ordenança, a promessa está sobre a vida de Davi. Só que nós vemos algo interessante nos textos à frente, lá no livro de 2 Samuel, que sobrou um filho de Saul, um homem chamado Isbosete. Esse rapaz, ele sobra. Foi o único que não morreu. E a Bíblia vai dizer que Abner, um comandante do exército de Saul, ele vai eleger, ele vai levantar Isbosete para ser rei. E é algo interessante, porque Deus havia levantado, uma promessa estava sobre a vida de Davi. Agora Abner vai fazer da cabeça dele e vai levantar Isbosete. E Davi, ele já havia sido levantado rei sobre Judá. Então Davi estava reinando sobre a casa de Judá, mas Isbosete temporariamente estava reinando sobre Israel. Só que quando a gente para pensar, que a gente pode reparar, a promessa estava sobre Davi, mas por que quem foi levantado foi Isbosete? A promessa, ela tinha sido liberada para a vida de Davi. Só que o homem, na sua ignorância, na sua mente, ele levanta alguém que não era para ter levantado. Ele levanta Isbosete. E nós vemos vários homens fazendo isso. Por exemplo, um homem chamado Jeroboão, depois que está para o reinado de Salomão acabar, a Bíblia diz que Deus entrega 10 tribos na mão de Jeroboão. Deus fala para Jeroboão: Jeroboão, vou entregar 10 tribos nas suas mãos, só que você tem que seguir os meus mandamentos. Conforme Deus dá essa ordenança para Jeroboão, a Bíblia diz que Jeroboão faz tudo ao contrário. Ele começa a praticar idolatria, ele começa a agir na sua mente, fazendo coisas na qual Deus tinha proibido ele fazer. E ele faz algo, ele começa a levantar sacerdotes que não era da tribo de Levi. Ou seja, ele levanta pessoas na qual Deus não mandou ele levantar. Porque o homem tem muito isso, ele faz coisas na qual Deus não mandou ele levantar. Por isso as consequências vêm tremendamente para o homem. Então aqui acontece, Abner levanta Isbosete, alguém que não era para ele ter levantado. Só que tem algo forte, porque nós sabemos que num reino, o rei ele é decidido normalmente por uma hierarquia. Ou seja, se você olhar pela hierarquia, quem era para ser o rei realmente era Isbosete, porque ele era filho de Saul. Ele era o único filho que sobrou de Saul. Se você olhar pela ótica do homem, pela hierarquia, o rei para se assentar no trono e reinar era Isbosete. Só que tem algo interessante. Abner estava dizendo: o rei é Isbosete. Mas enquanto o Abner estava dizendo o rei é Isbosete, a promessa estava dizendo o rei é Davi. Meu Deus! Enquanto a hierarquia estava dizendo o rei é Isbosete, a promessa ainda continuava dizendo o rei é Davi. O protocolo estava dizendo
dizendo o rei é Isbosete, mas a promessa ainda continuava dizendo o rei é Davi. Aleluia! As pessoas estavam dizendo o rei é Isbosete, mas a promessa mesmo assim continuava dizendo o rei é Davi. E quando a gente repara isso, a gente consegue reparar que entre a hierarquia e a promessa, o que permanece de pé é a promessa. Entre a opinião dos outros e a promessa, o que permanece de pé é a promessa. Entre o protocolo e a promessa, o que permanece de pé é a promessa. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei qual foi a promessa que Deus já liberou sobre você. Só que aquilo que Deus ele falou é algo que vai acontecer. Não importa se o tempo que demore, não importa quanto vai demorar. Só que o que Deus liberou sobre a tua vida não tem protocolo, não tem hierarquia, não tem nada que impeça de acontecer, porque a liberação não vem do homem, mas a liberação vem de Deus. E quando a palavra vem de Deus, ela é certa de acontecer, porque ela é liberada do céu. Por isso nessa noite creia, porque a promessa vai acontecer. Querido, nós vemos aqui que Jesus ele dá essa ordem para sermos para o outro lado. Isso é uma promessa, passemos para o outro lado. E conforme Jesus disse, passemos para o outro lado, não importa a tempestade que se levanta, o que Jesus falou vai acontecer. Passemos para o outro lado. Jesus dá essa ordem, e a Bíblia diz que eles chegam a um lugar, nas províncias dos Gadarenos. E conforme eles chegam nesse lugar, a Bíblia diz que existia um homem lá de Gadara, que ele morava dentro dos sepulcros. Esse homem, ele estava endemoniado, estava com legiões de demônios. E esse homem, o texto vai dizer que esse homem, pessoas tentaram prender ele, mas as prisões, as cadeias, as correntes não conseguiram segurar. Para você ver a força que o cabra tinha, não conseguiram segurar o homem. E o texto diz que ele andava para cima e para baixo, clamando sobre os montes, se cortando. Ou seja, se nós repararmos algo interessante aqui nesse homem, nós podemos ver que o texto diz que as pessoas tentavam acorrentar ele, tentaram prender, mas ele ninguém conseguia prender, porque ele era muito forte. Ou seja, esse homem, se você olhar aqui, no físico, ele tinha uma força. No físico, no natural, parecia que ele era um homem livre. Por quê? Porque cadeia nenhuma segurava ele. Só que então, porém, no físico e no natural ele estava livre, mas no espiritual ele estava aprisionado. E tem pessoas que estão assim, no físico, no natural, quando você olha, parece que a pessoa está livre. Só que no espiritual, ela está aprisionada. O inimigo vem se manifestando para aprisionar pessoas, e não no físico. Porque esse homem, aparentemente, tem pessoas que estão igual a esse homem. No natural, ele é o todo-poderoso. No natural, ele age na força do braço dele. Mas no espiritual, ele é tão fraco. No espiritual, Satanás já está cauterizando a mente dele. Ele acha que está livre. Ele acha que está tomando as decisões, fazendo do jeito que ele quer fazer. Só que na verdade ele está aprisionado. Tem pessoas que se colocam nessa posição. Para elas estão livres. Só que realmente elas estão aprisionadas pelo inimigo. E é algo que nós reparamos aqui também. Esse homem andava para cima e para baixo, ou seja, sinal de liberdade. Para cima e para baixo. Só que no espiritual ele está preso. Para cima e para baixo ele andava, se cortando. Esse fato de se cortar é algo que está presente. É algo muito forte, porque é algo que está presente no mundo atual. Muitas pessoas a qual, infelizmente, estão dando lado do inimigo hoje em dia. Não estão tendo mais amor à própria vida. Estão tendo atitudes a qual Deus abomina. Ao invés de procurar buscar a Deus, pessoas infelizmente estão cedendo para as suas vontades. E o inimigo está fazendo o que ele quer, conforme ele quer. Só que 1 João capítulo 3, versículo 8 vai dizer, 1 João capítulo 3, versículo 8 vai dizer: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, eu não sei se o inimigo aprisionou alguém, mas eu tenho certeza que o grandão da Galileia, o Filho de Deus, está na casa. E ele manda dizer para alguém: se prepara, porque nessa prisão que você se encontra, você não vai ficar, porque tem obras do diabo sendo desfeitas nessa noite. Se prepara. Talvez tenha alguém na tua casa, no seu ambiente familiar, que infelizmente está preso. Só que na medida que tu está aqui adorando, na medida que tu está aqui glorificando, na medida que você está aqui buscando, Deus está visitando. O Filho de Deus está nessa
certeza, porque em ambientes a qual Jesus entra, as obras do diabo não permanecem. Em ambiente que Jesus entra, as obras do diabo têm que cair por terra. Portanto, nessa noite, creia, porque tem obra do diabo caindo por terra. Satanás pode até ter se levantado contra a tua vida, só que nessa noite as obras estão sendo desfeitas. Ele pode ter se levantado contra o teu casamento, só que as obras dele estão sendo desfeitas. Ele pode ter se levantado contra o teu relacionamento, mas as obras dele estão sendo desfeitas. Ele pode ter se levantado contra a tua casa, mas nessa noite Deus está dizendo: Satanás vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. E aqui, querido, nós conseguimos ver que Jesus, ele se apresenta. Tem algo muito forte aqui, porque quando Jesus chega diante desse endemoniado, ele vai olhar e vai dizer: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Só que para pensar, como é que esse camarada conhecia Jesus? Ele olha e diz: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Repare que lá antes, quando eles estavam no meio da tempestade dos discípulos, eles dizem uma frase interessante. Depois que Jesus acalma o vento, eles dizem algo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles estão vivendo com Jesus há tanto tempo, mas ainda eles não têm noção de quem Jesus é. Agora, quando Jesus chega, o endemoniado olha assim e fala: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Porque enquanto quem andava com ele, quem dormia com ele, quem estava convivendo com ele, quem estava andando e vendo as maravilhas que ele fazia, não tinha noção de quem ele era, não tinha noção de quem Jesus era, o endemoniado sabia muito bem quem ele era. Por quê? Porque enquanto tem gente que está entrando dentro da igreja, enquanto tem gente que está na igreja 10, 20 anos, enquanto tem muita gente que se diz crente e diz que conhece Jesus, mas na verdade não conhece Jesus coisa nenhuma, tem muita gente que diz que conhece Jesus, mas na verdade não conhece Jesus coisa nenhuma. E enquanto muita gente diz conhecer Jesus e na verdade não conhece, eu quero dizer algo para você: o inimigo da tua alma sabe muito bem quem o seu Deus é. O inimigo da sua alma sabe muito bem quem ele é. E por ele saber, tudo que ele puder fazer para te afastar do altar, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para te afastar de Deus, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para você declinar, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para fazer você cair, ele vai fazer. Só que entenda algo: enquanto o inimigo se levanta, Jesus chega para dar livramento. Se prepara, porque enquanto o inimigo da tua alma sabe quem o seu Deus é, o seu Deus está nessa noite dizendo para você: eu estou me manifestando na tua vida. E se prepara, porque tem novidade de Deus chegando. O inimigo não vai parar aquilo que eu coloquei nas suas mãos. O inimigo não vai parar. Ele pode tentar parar. Por que ele vai tentar parar? Por quê? Porque o Satanás sabe que na mão de Deus você é uma arma poderosa. Satanás sabe que na mão de Deus você é algo poderoso. Satanás sabe que se Jesus te levantar, o inferno estremece. Por isso ele se levanta. Mas Deus está dizendo: ainda que o inimigo esteja se levantando, não é para você parar, é para você continuar. Continua, porque Deus está dizendo: o inimigo está se levantando, só que tem livramento de Deus chegando para a tua vida nessa noite. Queridos irmãos, diante desse texto a gente vê que Jesus muda a vida desse camarada aqui. Esse homem, nós vemos no texto que Jesus, os demônios, Jesus pergunta o nome daquela legião, eles falam: legião, porque somos muitos. E a Bíblia diz que eles estão apavorados, dizendo: não permita que a gente saia dessa província. Eles pedem a ordem para que eles vão para os povos. Jesus concede. E consequentemente a Bíblia diz que a vida daquele homem é mudada. A vida daquele homem é transformada. E diante agora dessa situação, aquele homem que estava passando por uma situação cheia de demônios, agora vai ser um homem que Jesus vai dizer: vai para a tua casa e prega aquilo que você viveu. E a Bíblia vai dizer que conforme Jesus dá essa ordem, ele vai para a sua casa e muitas pessoas são impactadas com algo com aquele homem falou. Porque antigamente ele estava com uma situação, antigamente ele estava de um jeito endemoniado, passando por uma situação de prisão. Só que agora Jesus chega, e quando Jesus chega, ele chega para mudar de vez. Ele muda a situação e aquele homem de um endemoniado passa a ser um pregador da palavra de Deus dentro da sua própria casa.
agora nós vemos que eles saem daquele lugar, eles vão para o outro lado novamente. E a Bíblia diz que, conforme Jesus atravessa para o outro lado, uma multidão cerca Jesus. E na medida que a multidão cerca Jesus, a Bíblia diz que o chefe, o da sinagoga, chamado Jairo, chega diante de Jesus, desesperado. Chega diante de Jesus desesperado porque a sua filha estava doente, à beira da morte. Conforme ele chega com essa petição, a Bíblia diz que Jesus ele está indo em direção à casa desse homem. Só que de repente aparece uma mulher que também estava com uma situação. Uma mulher que havia sofrido 12 anos, estava sofrendo há 12 anos com um fluxo de sangue. E essa mulher, nós sabemos que ela é uma mulher que ela não podia nem estar ali, porque ela tinha que viver isolada, ela tinha que viver em um lugar reservado porque ela era considerada impura. Só que há algo muito forte aqui. Mesmo alguém olhando para ela considerando ela impura, ela não se limita à opinião de ninguém, mas ela vai de contra o milagre. Ela vai de encontro àquilo que ela acreditava. Porque tem um problema a qual nós enfrentamos. Tem muita gente que está parando por conta de opinião de pessoas. Tem pessoas que estão deixando de receber o milagre por conta que está dando ouvido a quem não é para dar ouvido. Será que se Bartimeu tivesse dado ouvido, a multidão estava mandando ele se calar? Será que se ele tivesse se calado, ele tinha recebido o milagre? Meu Jesus! Porque tem muita gente que está assim. As pessoas estão dizendo, para, desiste. Não vai dar nada isso aí. Eles estão parando. Por isso, a vida continua do mesmo jeito. Só que na medida que as pessoas estão falando para você parar, aí que é para você continuar mesmo. Deus está convidando pessoas aqui aí na contramão. Parar de ficar dando ouvido a quem não é para ouvir. Para de dar ouvido a gente profana. Começa a dar ouvido ao que Deus está liberando. Começa a dar ouvido ao que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo para você é para de dar ouvido a quem não é para você dar ouvido. Porque quem ouve conselho de gente que não tem conselho para dar, essa pessoa se declina. Foi como Jeroboão, por exemplo. Roboão, filho de Salomão, declinou. Ele foi se aconselhar com os anciãos falaram para ele atender o povo. Ele negou o que os anciãos falaram, foi pedir um conselho para os jovens. Nada contra os jovens, só que comparar jovem com o ancião é alguém que tem mais experiência, alguém que está ali, sabe o que está falando. Ele nega a opinião dos anciãos e pela sua emoção ele aceita conselho de quem não é para aceitar. Meu Jesus! O reino acaba sendo dividido. E aí gera a divisão do reino do sul e do reino do norte. E acontece que ele acaba perdendo o reinado. Por quê? Porque ouviu quem não era para ouvir. E essa mulher, ela não dá ouvido para a opinião de ninguém. Ela só está interessada em receber o milagre. Ela vai. Conforme aquilo que ela acreditava, ela toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que com a virtude de Jesus sabe. Jesus pergunta. A multidão não entende muito bem. Só que a mulher vai dizer para Jesus, mestre. Ela vai contar o que ela passou. Ela vai dizer, eu sofri há 12 anos. Passei por vários médicos, mas ao invés de melhorar a situação, piorava. Por quê? Porque tem situação que é da terra que você consegue resolver. Só que tem situação que só o altar que resolve. Meu Jesus! Tem situação que não adianta. Você pode correr para tudo, para todo que é lado. Se você não estiver firmado, você não vai conseguir resolver. Porque tem situação que é Deus que consegue resolver somente. Tem milagre que é só Deus que consegue realizar. Tem gente que está buscando milagre às vezes em lugar onde não é para buscar. Sendo que o resultado para você receber esse milagre é você se posicionar. Parar de dar ouvido para quem está dizendo para você parar e continuar. Buscar de verdade. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. E aqui essa mulher, Jesus chega para ela e Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela recebe o seu milagre. Ela não dá ouvido ao que os outros estavam dizendo, ela só vai em frente, recebe o milagre e a vida dela é mudada. E agora Jesus vai se dirigir à casa de Jairo. Eu já vou finalizar rapidamente. Jesus vai se dirigir à casa de Jairo. Conforme Jesus vai se dirigir, vai chegar alguns homens para desanimar Jairo. Porque no meio do caminho,
Perto de você receber um milagre, sempre vai ter alguém que vai chegar para tentar te parar. Sempre vai ter alguém para tentar te desanimar, falar que você está perdendo tempo. Aí você decide se você ouve a voz dele ou se você prefere ouvir o que Jesus te falou. Porque a opinião que prevalece é a opinião de Deus. Jesus disse: eu vou fazer maravilhas. Jesus disse para ele: vamos. Quando Jesus dá a ordem, meu querido, pode vir quem quiser que está parado. A ordem que Jesus deu, ela prevalece. E Jesus, ele dá essa ordem. Esses homens tentam parar Jesus. Jairo fica abatido, só que Jesus disse: Jairo, crê somente. Jesus se dirige à casa desse homem. E quando Jesus chega nessa casa aqui, nós reparamos, o texto vai dizer forte que estava vendo um grande alvoroço, uma choradeira tremenda dentro dessa casa. E dentro desse alvoroço existia algo chamado, uma profissão que existia muito antigamente, que eram umas mulheres que eram pagas para chorar, chamadas de cadideiras. Essas mulheres eram contratadas para chorar, para lamentar. Ou seja, muitas das pessoas que estavam dentro daquele lugar não estavam chorando de verdade, mas sim porque era um contrato que estava sendo assinado. Ou seja, aquele choro não era algo real, era algo mentiroso. E repare, quando Jesus ele entra na casa, a primeira coisa que Jesus vai fazer, antes de Jesus curar a menina, Jesus vai tirar, vai mandar todo mundo sair. Porque quando Jesus ele entra no ambiente, antes dele realizar o milagre, ele tira toda a mentira. A mentira estava no ambiente. Tinha gente chorando falsamente, gente falsamente dizendo que estava se importando. Só que quando Jesus entra no ambiente, ele limpa o ambiente todo. Toda a falsidade sai, toda a sujeira ela sai, tudo que está atrapalhando ele sai, para depois Jesus realizar milagre. Eu quero dizer para alguém que tem milagre de Deus chegando na casa de Jesus, tem milagre de Jesus chegando na casa. Eu vou dizer, se prepare que, e quando eu digo de casa, eu não estou dizendo necessariamente na sua casa, com a tua família. Às vezes é você mesmo, dentro da tua vida, na sua casa espiritual. Tem milagre de Deus chegando. E na medida que tem milagre de Deus chegando, antes de Jesus chegar para realizar o milagre, pode ter certeza, vai ter gente que vai sair, vai ter falsidade que Jesus vai limpar, vai ter gente que você vai olhar amanhã e você não vai ver Jesus dizendo: fui eu te dando um livramento. Estou tirando tudo que eu peço primeiro. Antes de eu realizar e fazer o sobrenatural, antes de eu ressuscitar, pode se preparar que vai ter ciclos que vai ser mudados, vai ter ambientes que vai ser alterados, porque Jesus ele faz a obra por completo. Jairo somente pediu para Jesus curar a filha dele, só que Jesus não fez somente o que Jairo pediu, Jesus fez além. Jesus tirou tudo que não prestava. Jesus está chegando com a providência na vida de gente aqui, só que eu tenho uma notícia de Jesus para dar para alguém. Jesus vai chegar e ele não vai fazer do jeito que você pediu, ele vai fazer muito mais além do que você imaginou. Pode ter certeza. Se você pensou de um jeito, Jesus está dizendo: eu vou fazer muito mais além. Eu vou fazer muito mais além do que você imaginou. Pode ter certeza. Ninguém vai atrapalhar aquilo que eu tenho na sua vida. Ninguém vai atrapalhar aquilo que eu já decretei na tua vida. Tem Jesus aqui nessa casa mudando cenários, e pode ter certeza que tem muito mais de Deus chegando nessa noite para você. Querido, diante dessa palavra aqui, o que Jesus quer trazer para nós é que a necessidade de nós, nos dias atuais, é de cada dia fazer, se posicionar como Jairo, se posicionar como aquela mulher, não ligar para o que os outros estão dizendo, mas se importar com a opinião de Deus, se importar com o que Deus está liberando. Deus está chamando a atenção de pessoas aqui, inclusive a nossa, e eu incluo nesse papel, porque a palavra, antes de ser transmitida aí, ela é transmitida aqui, o pregador recebe também. Deus ele fala conosco, e a palavra de Deus para nós é que nossos ouvidos devemos estar atentos, não ao que alguém vai dizer, mas ao que Deus está falando. Comece a atentar os seus ouvidos, porque tem algo muito forte. Hoje em dia, falar com Deus é para todos, mas ouvir e falar é para poucos. Tem muitos que estão até falando com Ele, mas são poucos que estão atentos para ouvir a voz dele. Deus está nos convidando para nos atentar nessa noite, a ouvir a voz dele. Se põe de pé nessa noite.
estava precisando de uma libertação. Só que diante dessa palavra ele está dizendo: pessoas que estavam aprisionadas vão ser libertas. E diante dessa libertação, você pode ter certeza que elas vão ser mudadas. O ambiente vai ser alterado. E diante disso, essas pessoas vão ser ministras da palavra. Eu vou profetizar. Levanta sua mão que você quer receber, porque Jesus está liberando algo aqui. Tem providência de Deus chegando pra gente aqui. Glória a Deus. Essa palavra aqui, ela não está sendo transmitida à toa. Jesus colocou essa palavra no meu coração porque ela tem um endereço. Eu não sei quem é que precisa ouvir. Eu não sei quem é que precisa receber. Só que Deus está dizendo, através da minha boca, para alguém: se prepara. Porque na medida que você está aqui, tem mudança de Deus na tua vida. Tem mudança de Deus na tua história. Tem mudança de Deus na tua família. Tem algo de Deus chegando. E algo de Deus está chegando é algo novo. Se prepara nessa noite. Vamos fazer uma oração rapidamente, querido? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração rapidamente. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, estamos, Pai, diante, Pai, dessa igreja. Senhor Jesus Cristo, a sua palavra foi ministrada, Pai. O Senhor tem falado comigo durante esses dias. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E essa palavra, ela não foi transmitida à toa. Porque tem pessoas aqui que precisam ser libertas. Tem pessoas aqui que precisam sair daqui com uma libertação do céu. Pai, eu te peço agora, se o Senhor venha surpreender a tua igreja naquilo que a tua igreja necessita, não necessariamente do que eles estão pedindo, porque às vezes a gente pede algo, mas o que nós necessitamos é algo totalmente diferente. Mas o Senhor sabe o que nós necessitamos, o Senhor sabe o que nós precisamos. Eu te peço, Pai, nos alcança com a tua graça, com a tua misericórdia. Espírito Santo, entra na casa de pessoas aqui, faça morada, Senhor, muda cenários. Pai querido, eu te peço que o Senhor possa levantar pessoas cheias da tua presença, cheias da tua unção, que o Senhor possa, Senhor, mudar, Pai, levantar uma geração de pessoas compromissadas com a tua palavra, que o Senhor possa mudar cenários e que pessoas possam sair daqui libertas pelo poder da tua palavra, que o Senhor possa alcançar a vida e a casa dos teus filhos, e o Senhor possa conceder, Pai, aquilo a qual os teus filhos necessitam. Eu te peço, Pai, ser com a tua igreja, que o Senhor possa, Pai, transmitir algo poderoso à vida de cada gente aqui, a cada filho seu, que o Senhor possa levantar pessoas cheias da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós agradecemos a oportunidade. Deus abençoe a sua vida.